Glória a Deus. Abra sua Bíblia. No livro de João, capítulo 13. Vamos ler o versículo primeiro. O texto diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ora, quando o texto fala assim, me respondam vocês, passar deste mundo para o Pai, esse texto está falando de quê? Quem sabe? É óbvio do que ele está falando? Então, sabendo Jesus que chegou a hora de morrer, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo Jesus, tendo já Jesus posse da informação, da notícia que chegou a hora dele morrer, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse texto, quando eu meditava nele, eu estava na varanda da casa de Araruama. É a casa da tia Cineia, onde a gente, há 15 anos, vai para lá passar alguns dias nas férias. Eu estava sentado na mesa, eram umas 11 horas da madrugada, né? A família toda dormindo, mas às 11 horas da madrugada, o sol quente, eu já estava acordado. Eu estava lendo a palavra e esse texto saltou do livro e me trouxe algumas meditações, algumas lições que eu queria compartilhar com os irmãos. Uma pergunta óbvia que eu faço aos irmãos, e de tão óbvio eu já sei a resposta, é a seguinte: quantos de vocês aqui têm problemas, adversidades na vida? Levante a mão. Quantos têm problemas aí, irmão? Muito bem, todos têm, né? Óbvio. Quem pensa não ter, só pensa. Porque tem da mesma forma. E cada um o seu problema particular, na sua particularidade. Agora, de todos os aqui presentes, quem é que tem o maior problema aí? Quem será? Quem é aquele que entre nós, entre essas 1000 e tantas pessoas que aqui estão, está vivendo o maior, o pior problema? Pergunte ao irmão que está do seu lado: seu problema é maior do que o meu ou é menor? Para de palhaçada, pastor Neil. Agora, olha para esse irmão que está do seu lado e vê se dá para imaginar qual é o problema dele. Vê se dá. Não dá. Ele nem parece ter problema, parece? Agora, se a gente quiser responder essa indagação, qual é o maior problema dos aqui presentes? É o meu. Diga, o maior problema é o meu. Certo ou errado? É o único que você tem. É o único que você tem, a priori, obrigação de resolver. E precisa resolver desesperadamente para, quem sabe, trazer tua vida para o equilíbrio de novo. Problemas. E a gente tem aprendido aqui ao longo desses anos que o problema não é o problema na nossa vida. O problema é como a gente encara o problema. Hoje de manhã nós começamos uma série de sermões falando sobre posturas. Tema da série de sermões: e o imutável mudou. Deus mudou. E a Bíblia diz que ele é imutável. Nele não há... Você precisa operar já. Talvez haja um varão que, quem sabe, recebeu o resultado do exame essa semana e o médico disse: olha, é câncer na próstata. Hajam pessoas, quem sabe, aqui hoje que foram alvos de uma notícia fatídica, terminal. Eu nunca recebi uma notícia dessa.
Mas eu já acompanhei muita gente que já receberam notícias como essa. Eu já fui testemunha de como pessoas reagiram de formas diferentes diante de respostas fatídicas como essa. Eu já me encontrei com muita gente no caminho que me mostraram o diagnóstico de que estava com AIDS, de que estava com câncer, ou seja, de que a morte era o seu futuro. E aí, quando eu vejo Jesus com esse problema de posse dessa notícia fatídica, eu não consigo vislumbrar uma notícia que seja pior do que aquela que diz você vai morrer, principalmente quando essa palavra não vem na boca de um médicozinho qualquer, que não sabe de nada a respeito da tua vida. Mas vem da palavra do próprio Deus que diz, Jesus, chegou a tua hora. Filho, chegou a hora de você passar desse mundo. E você sabe que Jesus, embora totalmente Deus, era totalmente humano. Alguns tempos depois, por causa dessa notícia, subiu ao monte chamado Getsêmani e fez uma oração de angústia, de agonia. E ele disse, Pai, se for possível, o que ele orou? Diga, afasta de mim esse cálice. E a Bíblia diz que quando ele fez aquela oração, a agonia era tão profunda que ele suou sangue, o seu suor foi um suor de sangue. Ele chegou ao extremo da agonia, porque a morte ronda, a morte assusta. A Bíblia diz que a morte é o único, último inimigo a ser vencido, mas será vencido. Ah, vai. Esse dia, no dia de Jesus, foi um dia de más notícias. E hoje eu quero falar com você que Deus trouxe aqui e que foi alvo de uma má notícia nesses últimos dias. Você que de repente está aqui e está tentando entender ainda que diagnóstico foi esse, que catástrofe foi essa que te atropelou no meio do caminho. Pastor, eu não posso entender, eu não posso admitir uma coisa dessa, eu sou tua serva, eu sou teu servo. Você que foi alvo e vítima ao mesmo tempo de uma má notícia. Aí a gente pergunta qual é o maior problema, a gente não sabe. Mas a gente imagina que o maior problema seja o teu, porque o único problema é teu. Estava lendo os meus e-mails, eu estou sem computador, espero que essa semana a gente consiga consertar, queimou lá a placa-mãe, né? E perdi tudo. Mas eu vi a igreja aí, li alguns dos meus e-mails, e um dos e-mails era de uma jovem que me escreveu, lá do Rio Grande do Sul, de uma cidade que eu não me lembro o nome, porque eu não conheço. E ela estava fazendo uma pergunta depois de um sermão que ela ouviu no site. E a pergunta era, pastor, no dia do meu casamento, o meu noivo não apareceu. Ele me deixou esperando no altar. Ou seja, isso não só acontece em novela, né? Aconteceu na vida real. E ela fez a pergunta que todo mundo faz quando está diante de uma catástrofe. Qual é a pergunta? Quem sabe a pergunta? Por quê? Pastor, por que meu noivo me deixou no altar? Eu ainda não respondi, tá? Nós ali. Né? Essa semana eu respondo meus e-mails. Não sei. Eu não faço a menor ideia. Por que você passa pelo que passa? Por que você passa pelo que passa? Entenda que pelo simples fato de eu pregar sobre isso aqui hoje, mesmo que eu não consiga responder a tua indagação, eu quero que você entenda que o simples fato de pregar isso aqui é uma prova de amor de Deus para contigo. Eu sei que hoje Deus, no meio dessa massa, trouxe pelo menos uma pessoa que esses dias recebeu uma notícia ruim. Eu sei que no meio dessa massa há pelo menos um ser humano que Deus sabe que passou por um tempo tão agonioso, tão angustiante, por causa de um diagnóstico que foi dado pela boca de alguém ou de alguma coisa que tem desqualificado a tua existência, e você de repente gerou no teu coração, viu gerar no teu coração essa fatídica pergunta: por que, Deus? Eu não sei. Mas o que eu faço quando eu recebo o diagnóstico contrário? O que eu faço quando eu sou objeto e vítima de notícias ruins? Eu quero
compartilhar com você o que Jesus me ensinou nesse texto. De posse da notícia ruim, o que a gente deve fazer? Primeiro, se você não pode vencer essa notícia, ou esse diagnóstico que te deram, vença a amargura que esse diagnóstico vai tentar plantar no teu coração. Jesus, você vai morrer. Olha, filha, sinto muito, mas o teu diagnóstico é esse. E qual o tratamento, doutor? Não tem tratamento. Você recebeu uma notícia do teu marido. Você recebeu a notícia da tua esposa. Você foi alvo de uma notícia, de um diagnóstico que te fez muito mal. E uma das piores sensações que a gente tem diante de diagnósticos terminais é a completa incapacidade que nós somos tomados porque nós não podemos fazer nada. A gente sente a mesma coisa, sabe quando? Quando a gente é assaltado. Quantos já foram assaltados aqui alguma vez, irmão? Levanta a mão bem alta. Eu já fui assaltado, fala. Amém. Também foi, nunca mais será, meu irmão. Receba essa palavra em nome de Jesus. Está amarrado todo ladrão na tua vida, em nome de Jesus. Qual é a sensação que você teve quando foi assaltado? Quem é que se lembra? Perdeu. Fala aí, Cátia, você que foi assaltado outro dia. Perdeu. Aí, aquilo que você ganhou com tanta dificuldade, cara. Teu carro. Lembra quando você comprou seu carro, meu? Teu primeiro carro? Cara, você era igual uma criança com aquele brinquedo grande. Não toca no meu carro, não entra no meu carro. Tira o sapato para entrar no meu carro. Você lava o carro, aí a esposa fala assim, vamos passear, não, vamos de ônibus porque eu acabei de lavar o carro. Né? Tá chovendo. Você fica igual um bobo com aquele carro. Aí chega um malandro desse, perdeu. Aí você fica entre a vida e o carro, aí você sai do carro e vê o seu carro amado indo embora. E a sensação é aquela plena sensação de inutilidade. Você não pode fazer nada. Você se sente um zero bem longe da esquerda. Se sente um nulo, insignificante. Você se sente um idiota. Você sabe que não vai adiantar falar com as autoridades. Não vai adiantar nada. Só entregando na mão de Deus. Essa sensação de inutilidade é pior do que o diagnóstico. E esse diagnóstico, que muitas vezes a gente recebe o contrário, ele pode ser a mãe de uma angústia, ele pode ser o pai de uma angústia tão tremenda, de uma amargura tão doentia, que tal amargura pode crescer de tal forma, que ele se torna um problema maior do que o diagnóstico. Então, de repente, Deus te trouxe aqui porque te ama para ouvir essa palavra, porque sabe que você foi produto, alvo e vítima de uma notícia ruim. Deus está dizendo assim, você não pode fazer nada contra isso. Não, pastor. Não, Senhor. Então vença a amargura que isso está querendo gerar no teu coração. Eu estava aqui glorificando o Senhor, vendo a igreja adorar. Como é que eu estava com saudade disso, irmão? Como a gente sente falta disso. E daqui eu estava vendo uma irmã amada, que faz parte do nosso círculo de amizade. E por que você tem que vencer a amargura? Pois o fim se concretiza não quando a morte chega, mas quando se desiste da vida. Eu vou repetir. O fim se concretiza não quando a morte chega, mas quando você desiste da vida. E o que acontece quando alguém tem um diagnóstico contrário, uma notícia ruim? A morte ainda não chegou, mas ele já desistiu da vida. Ele desiste de lutar. A amargura rouba o restinho de força que é nele. Vou falar sobre isso já já. A amargura ajuda no quê? No que a amargura ajuda para vencer o bendito ou maldito diagnóstico? E nada. A amargura só atrapalha. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer agora, porque isso aqui vem de Deus. Quando eu falo de amargura, eu lembro de José do Egito. José era o caçulinha amado pelo pai. Os irmãos tinham ciúme, inveja dele. E por causa do ciúme e da inveja, jogaram José dentro de um poço. Depois venderam José como escravo. E contaram uma historinha para o pai para aquietar o coração do pai. Mentiram. José foi vendido como escravo. Chegou no Egito, Deus o prosperou. Ele saiu de escravo a governador.
quando estava no palácio, a mulher do faraó se apaixonou por ele. E ela tentou ter um caso com ele, mas ele fugiu disso. E aí ela inventou uma história dizendo que ele é que a havia atacado. E o faraó, que amava José como um filho, o prendeu e jogou no calabouço. E lá ele passou muitos anos da sua vida. Deus o honra mais uma vez. E por aí vai a história, você conhece a história de José. Aí, uma fome toma o Egito. Uma fome daquelas de muitos anos que matava muita gente. E o povo circunvizinho do palácio vinha até o palácio para comprar trigo. Porque por causa da sabedoria de José, ele juntou, amealhou, porque ele sabia que vinha uma fome de 7 anos. E aí todos os povos vinham até José para comprar trigo. Naquela fila, com quem que o José se encontra? Com os irmãos que o venderam. Com os irmãos que por inveja fizeram-no de escravo. Quando José olha para os irmãos na fila, eu começo a imaginar José que poderia trazer à tona o seu passado. Um passado que poderia estar acometido por amargura e desejo de vingança. Ele poderia dizer, agora chegou a minha vez. A justiça tarda, mas não falha. Aqui se faz, aqui se faga. Aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Agora chegou a minha vez. José, quando olha para os irmãos, ao invés de tratar mal, José endurece um pouquinho mais, os prende por um tempozinho, mas os prende só para que eles aprendessem e sentissem o que o próprio José passou. Mas depois José se apresenta a eles e eles levam um susto ao ver o escravo tornado governador. José os abraça, os perdoa, os prospera e os despede em paz. José paga o mal com o bem. Aí, por que eu me lembro de José? José, que foi afastado do pai e da mãe. José, que foi afastado do convívio da família e do amor preferencial que tinha da sua família. Foi lançado dentro de um calabouço, vendido como escravo, humilhado, desonrado. José era alguém que, ao olhar para o passado, tinha toda a razão para ser um homem amargurado. Se José fosse um homem amargurado, um homem violento, um homem seco, um homem que se tornasse violento, um homem que não conhecesse solidariedade, um homem que quisesse descontar no mundo, na vida, o que a amargura, segura aí, amargurado, é uma ave de rapina. Sabe por que a amargura é uma ave de rapina? Porque se você se permitiu amargurar por causa de um diagnóstico, por causa de uma má notícia, por causa de alguma coisa que alguém fez a você, por causa de uma circunstância acontecida contigo, quem sabe na igreja, no trabalho, na família, na rua, seja lá onde for, alguma coisa que te tatuou gerando amargura em você. Se você é um amargurado, aquele que produziu tal amargura em você, dentro de você morreu. Fulano morreu para mim, fulana morreu para mim. Só que esse que você diz está morto, é dele que você se alimenta. É ele que mantém essa amargura viva dentro de você. E quem se alimenta de alguém que já morreu, mesmo que seja só para ti, se alimenta de cadáver. Quem se permitiu vitimizar-se pela amargura, se alimenta de morte. Jesus estava de posse da notícia, você vai morrer. Mas ele não se permitiu ser vencido pela amargura, irmão. Eu sei que Deus trouxe gente aqui para ouvir isso. Você é tão jovem. Você, menina, é tão linda. Você ainda tem um futuro tão grande pela frente. Mas essa amargura retirou dos teus lábios o sorriso. Essa amargura retirou dos teus braços a capacidade de abraçar quem quer que seja. Porque você não acredita em mais ninguém. Essa amargura rouba de você a capacidade de sonhar. Essa amargura retirou de você a credibilidade naqueles que são teus semelhantes.
você não acredita em homem nenhum, você não acredita em mulher nenhuma, você não acredita em mais ninguém, você está dizendo que você se basta, todo mundo morreu para mim. Só que depois que esse morreu para você, você se transformou nisso que você é. A essa pergunta você responde para si, você é feliz? Depois que ele morreu? Depois que ela morreu? Depois do diagnóstico, depois que você descobriu que ninguém presta, de que você se basta, você está feliz? Você está melhor agora? Pelo menos eu não estou me machucando mais, pastor. Não, não. Porque não há mais o que machucar. Você está a caminho da morte. E o pior, nunca vai se sarar, porque a cura está no outro. Está vendo esse irmão que está do seu lado? Ele pode ser um grande remédio de Deus para a tua amargura, irmão. Diga, irmão que está do seu lado, eu posso ser cura para você em nome de Jesus. Eu estava ouvindo uma música de André Valadão. Eu nunca ouvi aquela música, de André estava ouvindo na cozinha essa semana. E a música era, eu quero ser um agente de milagre, é isso? É isso mesmo? Existe uma música como essa? Existe, né? Ele está dizendo, eu quero ser um agente de milagre. Eu vou ser um agente de milagre. O Senhor faz de mim um agente de milagre. Eu falei, agente de milagre? Eu fiquei mastigando, né, com os dentes do cérebro. Agente de milagre. Porque aparecem umas frases novas por aí, né? Agente de milagre. E ele está cantando agente de milagre e eu estou absorvendo agente de milagre. Eu falei, tem cabimento. Tem sentido. Agente é aquele que faz em função de alguém, em nome de alguém. Ele está dizendo, Senhor, Tu és a fonte do milagre, eu quero ser o condutor, eu quero ser o agente. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Vence essa amargura. E esse irmão que está do seu lado pode ser um agente de milagre na sua vida. Essa amargura que fez com que o outro morresse na tua vida, transformou você numa ave de rapina. Você está se alimentando deste, que morreu para você. E quem se alimenta de carniça é ave de rapina. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não criou você para se alimentar de morte. Deus criou você para se alimentar da vida. E a vida está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se você não tem conseguido ver o Cristo Senhor manifestar-se na sua vida, quem sabe Cristo Senhor não se manifestará na vida de um irmão que está cheio de Deus e está do teu lado. De alguém que Deus está te dando como uma nova amizade. E quem sabe você está rejeitando porque aquela velha amizade te machucou. Deus está dizendo que é possível superar. E quando a gente perde alguma coisa preciosa, irmão, a gente traz à memória tudo que a gente viveu de bom junto. A gente fica olhando, puxa, como foi legal, caramba, como foi bom, como é que... A gente se volta para o passado, a gente se volta para a história vivida e se lamenta, se amargura, porque a gente percebe que agora isso tudo vai nos faltar. Você percebe que por causa do rompimento, por causa da notícia, aquilo tudo de bom que você viveu ontem, foi confiscado do amanhã. E aí você olha para trás e diz assim, meu Deus, isso tudo foi por água abaixo, vai por água abaixo. E você sabe que você não pode mais reconstruir isso, reconstruir o que te falta. E você começa a murmurar, meu Deus, eu perdi tudo isso, eu não posso fazer mais nada, o que aconteceu comigo? E você, por causa da impossibilidade de reconstruir o que te falta, deixa de viver o restante que te sobra. Jesus, irmão, diz o texto, ele não só não se amargurou por não poder viver mais tempo, porque com 33 anos, quantos irmãos aqui têm 33 anos de vida? Levante a mão. 33, levante a mão bem alto. O que você acha de morrer na idade de Jesus, irmão? Amém ou não amém? Não amém, diga não amém. Quero viver 5 vezes mais do que Jesus viveu, né? No mínimo, né? Quantos já tem mais de 33 anos? Levante a mão aí. Tem uma meia dúzia aí, né, irmão? Depois de 33, vai até 150, assim, fácil. Passou os 33. Quantos tem menos de 33?
os fraudáticos, né? Os pessoal das fraldas. Os inexperientes, né? Tal. Imagina, olha, você vai morrer. A gente entra em pânico, porque vimos o futuro ser confiscado. Notícia ruim. Aí a gente se volta para o vivido e diz assim, meu Deus, que desgraça! Mas se é inevitável, não abra mão do que te sobra, por não poder reconstruir o que está te faltando. Jesus podia parar, abrir mão do restinho que ele tinha e se lamentar, Deus, só 33 anos. Não podia ser 34 pelo menos, não podia ser 38, não podia ser 40, mas não, ele diz assim, meu Deus, quanto tempo me resta? Mas que resta que algumas horas. Então eu não posso parar para me lamentar daquilo que vai me faltar. Eu vou viver o que me resta, o que me sobra, com toda intensidade. Aí Jesus, de posse da notícia, veja lá o versículo 2, irmão. Ele está de posse da notícia, vai subir, Jesus. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, tomando uma toalha cingiu-se, depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com toalha que estava cingido. Chegou, pois, Simão Pedro e disse, Senhor, lava-me os pés. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço tu não sabes agora, mas depois entendereis. Aí ele começa a conversar com Pedro, então tu não vai me lavar? E aquela coisa, Jesus sabia que agora só faltava um pouquinho de tempo. O que Jesus fez? Sentou e se lamuriou? Não, continuou vivendo como viveu até o tempo do diagnóstico. Jesus não abriu mão para sentar e chorar. Jesus não abriu mão do restinho de vida para se amargurar. Jesus não abriu mão do restinho que lhe faltava por causa daquilo tudo que lhe foi roubado. Jesus não se permitiu interromper o fluxo de vida. Amado, diz o texto no versículo 1, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até quando? Até o fim, amado. Mas o problema é que você está vivendo a dor da forma errada. Porque teu pai estava em Cristo. E quem está em Cristo morre e não perde nada. Então não chora a dor do teu pai. Porque teu pai não perdeu nada. Deixou a tua presença para gozar da presença de Jesus. Deixou a convivência do âmbito da tua igreja para gozar da convivência dos anjos. Deixou de ouvir a palavra pela tua boca para ouvir da boca do próprio Deus. Teu pai não perdeu nada. Então, não seja porta-voz do teu pai, porque teu pai está melhor do que você. Se vai sofrer, sofra certo. Quem perdeu foi você. Você perdeu um excelente pai. Você perdeu uma excelente ovelha. O mundo perdeu um excelente cidadão. Tua mãe perdeu um ótimo marido. Então, quem perderam foram vocês. Teu pai não. E aí Deus disse, viva a dor corretamente. Encare a dor com honestidade. Não entra numa de ser porta-voz do teu pai, porque teu pai não precisa de porta-voz, ele já está no lugar, recebendo a inacessível coroa de glória. Aleluia! Ele está lá, e um dia eu vou encontrar com ele em nome de Jesus, e você também, amado. Em nome de Jesus. Sofre a tua dor certo. Aquela palavra, irmão, quando eu acordei daquele sonho, me consolou por duas razões. Primeiro, por saber que meu pai não perdeu nada. Segundo, por aprender a sofrer a dor da forma correta. Porque eu me lembro perfeitamente quando meu pai estava aqui, ó, diante de mim. Na minha mente vinha a ideia, eu queria estar no lugar dele. Uma vez que meu pai foi, parece que a vida perde sentido. Eu quero morrer junto. Eu não quero viver mais, porque eu acho que Deus foi injusto. Aí de repente você vê aqui, irmão, perder alguém querido. Eu sei que você perdeu. Tem pelo menos 3 ovelhas minhas aqui que perderam mãe esse mês. Tem uma aqui que perdeu uma filhinha de 3 anos, está aqui me ouvindo. E talvez você seja um outro que eu não conheço e perder alguém também, está aí chateado com Deus. Talvez seja uma mãe que tenha dito assim, olha, esse meu filho morreu, a vida perdeu sentido, a vida não tem mais sentido para mim e você ainda tem mais 4 filhos.
Quando você diz que quando teve uma perda, a vida perdeu sentido, você não só está vivendo a dor de alguma coisa que te foi confiscada, mas está abrindo mão de viver o que você ainda tem. Você está se entregando. Se você chora a perda de alguém amado, você está chorando a ausência da vida naquele que você amava, e porque amava, queria que estivesse vivendo ainda. Ora, se você chora a ausência da vida dele, é porque você diz, a vida é preciosa. Se a vida é preciosa, mesmo que a dele tenha ido, viva a tua. Não abra mão da vida por causa do diagnóstico, irmão. Não abra mão da vida por causa da má notícia. Não abra mão do restinho que te sobra. Quanto tempo o médico diz que você tem de vida? Pastor, tem umas 4 horas de vida. Viva essas 4 horas com a intensidade que a tua alma permitir. Quanto tempo você tem nesse emprego ainda? Faça o melhor. Quanto tempo você tem nessa casa? Quanto tempo você... Viva o que te sobrou. Não para chorar o que te tiraram. Viva com intensidade o que ainda você tem. Não desista do que sobra por não poder reconstruir o que falta. Você está entendendo isso aqui, minha igreja? Amém ou não amém? Por mais que você tenha perdido na vida, há alguma coisa na tua vida que ainda é muito preciosa. Eu queria fazer um exercício com você agora, bem simples. Fecha teu olho um pouquinho só. Não olha para mim agora não. Se você é alguém que lembrou de 3 pessoas, que você ama muito, mas ama com todo o teu coração, se você conseguiu se lembrar de 3, diga amém. Amém. Se você é alguém que se lembrou de 4 pessoas que porque existem, tua vida é o que é, ainda é o que é. Você sabe que elas dão sentido à tua vida. Se você conseguiu se lembrar de 4, diga amém. Oh, aleluia. Se você é alguém que se lembrou de 5 pessoas, 5, que embora tenha 5, se uma delas sair, tua vida perde muito de significância. Se você se lembrou de 5, que você ama, mas com amor extremo que qualifica a sua vida, diga amém. Pode abrir o seu olho. Olha que coisa interessante. A maioria de vocês não tem uma só pessoa no teu círculo de amor. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Mas alguns de vocês, porque quem sabe perdeu 1, está abrindo mão desses outros 4. Não é só pessoas, você tem coisas na vida que te trazem alegria. Você tem alguns hobbies na vida que trazem alegria para o teu coração. Mas há um que, quem sabe por causa de uma enfermidade, você não pode praticar mais. E porque não pode praticar mais, porque o teu joelho bichou, você está abrindo mão da vida. E o outro joelho bom que você tem? Me encontrei com alguém há bem pouco tempo atrás, que estava num lugar de reunião de culto, uma multidão onde eu fui pregar. Aí chegou a notícia que uma pessoa que vinha para o encontro, ia participar desse encontro, que nós estávamos lá, bateu com o carro, faleceu. Estava sentado do lado de alguém que não era cristão. Ele falou assim: cara, como é que pode uma coisa dessa? Que Deus é esse? Ele estava aqui reclamando. Como é que Deus pode permitir que alguém morra vindo para sua casa? Como é que Ele pode permitir que uma pessoa morreu? Esse Deus não é bom, esse Deus não é mau. Ele está aqui murmurando sozinho. Eu disse para ele: mas por que Ele não é? Ele deixou uma pessoa morrer. Mas quantas pessoas estão aqui? Quantas Ele permitiu que chegasse? Uma morreu, Ele não presta. E as 1.500 que chegaram? E as que não morreram? E o lado positivo do que Deus faz? Por que a gente só vive perda? Por que a gente só curte perda? Por que a gente só se entrega pelas perdas? Por que a gente permite que as perdas marquem, tatuem nossa alma com amargura, com rancor, mas a gente não curte as vitórias? Por quê? Meu irmão, nós vivemos num tempo de más notícias. Nós vivemos num tempo
onde ou nós aprendemos a conviver com as perdas, ou nós vamos nos transformar em zumbis andantes. Vamos passar pela vida sem nunca tê-la conhecido. Nós não vamos viver, como eu digo, vamos existir. E eu sei que tem gente aqui hoje me ouvindo que não vive, existe. Porque se tornou vítima da amargura. Se alimenta de cadáver. De alguém, eu digo uma coisa, que já morreu por você. Você se entregou, porque não pode fazer nada com relação ao que perdeu. E porque não pode fazer nada, abriu mão daquilo que ainda tem. Amado, você, embora tenha perdido algo preciosíssimo, embora você tenha sido vítima dessa notícia fatídica, olha para o lado, você vai ver que você ainda está cercado da graça de Deus, da bondade de Deus. Você é um abençoado no nome de Jesus. 3. E agora, José? O diagnóstico é ruim. Não culpe ou puna aos outros por isso. Continue servindo-os. Como nós procuramos culpados para os nossos fracassos, né, irmão? Eu não estou fazendo pouco por causa do teu sofrimento, irmão. Em absoluto. Lido com sofrimentos todos os dias, o dia todo. Eu aprendo muito mais neles do que nas vitórias que me contam. Hoje, 8 ovelhas me contaram que passaram na prova da Petrobras. Que alegria, irmão. 9 ou 10 passaram na prova de sargento. 2 passaram de oficiais da ESAEX. Só vitória, irmão. Um monte passou para vestibular de Universidade Federal. Promessa de Deus dia 31 já sendo cumprido. Eu me alegro com isso. Mas eu aprendo mais quando alguém conta uma derrota. De modo que eu não posso zombar da derrota de ninguém. Agora o que eu quero passar para você no nome de Jesus. Buscar culpados não resolve problemas. Me tornar vítima da amargura e punir o mundo por causa disso. Se tornar um delinquente envolvido com droga, com violência, com marginalidade. Se tornar um rebelde sem causa, tatuar o teu corpo todo, raspar a tua cabeça e fazer uma cara de mal para o mundo, para que todos tenham medo de você, porque você é violento. Muda no quê? Muda no quê? Jesus, de posse do diagnóstico, não se rebela contra ninguém. Jesus não culpa ninguém. Jesus não culpa a vida, porque ele sabe que os outros são resposta de Deus para nós. Veja os versículos 4 e 5, nós já lemos aí, irmão. Ele tomou posse da notícia, e o que ele fez? Levantou-se da ceia, tirou o manto, tomou uma toalha, botou na mão, depois deitou água na bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com toalha e com o que estava cingido. Jesus poderia ter culpado todo mundo. Jesus podia chamar todo mundo do que quisesse. Jesus poderia se tornar vítima do ódio. Jesus poderia, já que eu vou morrer, eu vou levar um monte de gente comigo. Eu não quero mais saber dessa vida. Essa gente não presta. O que adiantou eu ser bonzinho? Agora que eu estou ferrado, eu vou ferrar um monte de gente. Não resolve. Nunca culpe ou puna aos outros por causa dos seus problemas. Eu tenho falado sobre isso aqui repetidas vezes. Eu falo porque eu creio que a gente aprende com a repetição. Quantas vezes você tem que falar para o seu filho para ele fazer aquilo? 10 vezes. Meu filho, eu falo com você 10 vezes. Mas por que falou 10 vezes? Porque entende que uma hora ele vai aprender. Vai massificando a gente, vai massificando que a gente aprende. Como aquela musiquinha, né, do Bob's, que a gente já cantou aqui. 2 hambúrgueres alface. Vamos juntos, vamos lá? 2 hambúrgueres com pão, com gergelim. Viu? Como é que você sabe? A gente aprende, irmão. Eles ficam buzinando nossa cabeça o dia inteiro. Daqui a pouco você está cantando sozinho. Massificação. Eu não me canso de falar isso aqui, eu não culpe os outros. Não acho um culpado. Porque se você achou um culpado, você vai mirar ódio.
Você vai mirar a amargor, você vai mirar a angústia, você vai transformá-lo numa carniça, ele vai morrer dentro de você, mas ainda assim você vai se alimentar dele. Você virou um ave de rapina. Ele pode ter te feito muito mal, pode, mas continuar fazendo só se você permitir. Teu marido te deu um tapa, te pegou desprevenida. Antes dele dar o segundo, você já vai estar mais armada, mas de repente ele te pega desprevenida de novo. Mas se der o terceiro, de repente você já gostou. E se gostou, ninguém pode fazer mais nada por você. Nós somos seres que nos acostumamos com a dor. Pastor, eu nasci para ensinar. Está ensinando? Pastor, eu nasci para cantar. Está cantando, está adorando. Pastor, eu nasci para estar fazendo isso. Deus, a minha vida, ela toma sentido quando eu estou fazendo isso. Pastor, só quando caramba, quando eu estou fazendo isso, parece que eu me acho, eu me encontro. Parece que eu encontrei o norte da minha vida, a bússola apontou para o meu caminho. E é quando eu estou nesse caminho que eu entendo que eu estava fazendo isso. Não, por quê? Por quê? Por causa de A, por causa de B, por causa de C. Manda o A, B e o C ir lá para o alfabeto e vai cumprir a tua vocação no nome de Jesus, irmão. Você está entendendo o que eu estou querendo te falar, irmão? Ele já te fez uma vez, cara. Ela já te fez uma vez, minha irmã. Não deixa ela continuar fazendo, mesmo tanto tempo depois. Porque ela só está viva dentro de você como um cadáver, porque você permite. Deus está te chamando à vida hoje de novo. Deus está te dizendo, olha, você já foi vítima da notícia, do diagnóstico. Levanta daí, muda a tua postura, como nós falamos de manhã, e começa tudo de novo. Vá cumprir a tua vocação no nome de Jesus. E eu termino a minha palavra dizendo, o quarto tópico desse sermão, o que fazer, José? Seja qual for a notícia, nunca se esqueça que a tua vida está na mão de Deus. Ah, irmão. O versículo 3 diz assim, olha lá. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara, que viera de Deus e para Deus voltava, ele sabia que Deus estava no controle. Eu não sei se você sabe, mas Deus tem o controle da tua vida. Você sabia disso? Amém ou não amém? Diga, irmão, que está do seu lado, embora não pareça, Deus tem o controle da tua vida. Mas pastor, se Deus tem o controle da minha vida, como é que a minha vida está como está? É porque você está atrapalhando Deus. Você está tentando controlar a sua vida por si mesmo. Você perdeu a coragem de entregar na mão dele e falou, faz, Senhor. Senhor, minha vida está na tua mão. Eu não estou entendendo nada. Não consigo resposta para nada. Eu não consigo entender absolutamente nada. Eu estou às barras do desespero, mas minha vida está na tua mão. E eu vou descansar no Senhor. Porque você está tentando há tanto tempo, irmão, com o teu intelectismo, com a tua sagacidade. Você está tentando há tanto tempo com a tua sabedoria. Você é esperto, né? Você é mais esperto que todo mundo no mundo, né? Você é malandro. Caraca, você estudou a beça, você, né? Você é pós-doutor em física quântica nuclear. Caraca, o cara entende a beça, mas a unha encrava. O dente dói.
Acabou, é pânico geral. Igual eu sentei ontem com um rapaz. Aí, no lugar que eu estava esperando alguém, ele sentou do meu lado. O senhor é o pastor Neil, não é? Sou eu, filho. Eu sou agnóstico. Legal. Não, eu não creio mesmo em nada. Legal. Eu não posso crer que Deus fez a gente do barro. É do barro, pastor. Crê não? Legal. Porque se você não crê e pronto, cala a boca. Mas não tente me convencer com a tua incredulidade. Você tem medo de ter fé e descobrir que você é um pobre coitado como qualquer ser humano. Meu telefone é 94148499. Deus te abençoe. No sábado de manhã ele liga para mim. Vou atender essa semana. Quando desliguei o telefone eu falei para ele assim: filho, você já é crente e não sabe. Tua vida está na mão de Deus. E a tua vida está como está, porque você acha que tem capacidade para se autodirigir. Agora, nesse tempo todo que você se dirigiu, o que você fez da sua vida? A mesma palavra eu digo para você que está aqui hoje. Você é o intelectual, você é o riquinho. Você é o doutorzinho, mas você vai botar teu terno, vai para aquele gabinete onde todo mundo vai babar você. E nada do que se faz aqui tem sentido. Quanta gente adora, se fica com essa cara de intelectual. Aí para nós como se fosse melhor. Você é feliz? Essa é a pergunta que todo ser humano tem que responder. Você é feliz com a tua gravata, com o teu intelectismo? É feliz com o teu cabelo louro, liso, com os teus olhos azuis? É feliz dentro do teu Honda Civic? Responda para você. Está querendo vender imagem para quem? Nossa vida só encontra significância naquele que a criou. Nós nos encontramos conosco quando nos encontramos com Deus. Nós só entendemos as neuras da vida e as indagações que não têm resposta na vida quando aquele que tem resposta para todas as coisas está do nosso lado. O que faço agora não sabeis, mas logo sabereis, diz o Senhor. Então deixa eu terminar minha palavra dizendo para você. Você foi vítima de um diagnóstico daqueles que te arrebentou, meu irmão. Você é vítima do sistema, a vida te virou as costas. Deus te ensina, se não pode vencer o diagnóstico, vença essa maldita dessa amargura que transforma aquele ou aquilo que a gerou numa carniça, porque ele morre em você. E se ele está morto e ainda assim dele você se alimenta, você foi transformado numa ave de rapina. Está se alimentando de morte. Não pode, quando o diagnóstico, não desista do que sobra por não poder reconstruir o que te falta. Perdeu isso tudo aqui, o que você pode fazer? Nada. Então olha para frente, o que te resta? Falta só isso aqui, pastor. Então viva isso com intensidade. Não me restou nada, pastor. Entrega esse nada na mão de Deus, porque a gente já aprendeu que o nada na mão de Deus é matéria-prima. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Não pode fazer nada. O que a Bíblia te ensina? Não culpe ou puna aos outros. Continua servindo, porque essa é a tua vocação. Quem não serve, não serve para Deus. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não mude o curso daquilo para o que você foi criado por Deus. E nunca se esqueça, aconteça o que acontecer, tua vida está no controle de Deus. E mais cedo ou mais tarde, ela volta para o eixo. Mais cedo ou mais tarde, ela volta para o rumo. Mais cedo ou mais tarde, ela volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Abrevia tu esse tempo e entrega a tua vida a Jesus hoje. Diga: Pai, eu quero o caminho. Eu quero a verdade, eu quero a vida. E como é o nome do caminho, da verdade e a vida? Jesus. Não se entregue a esse diagnóstico, irmão. Te deram a má notícia? Lamenta a má notícia. Mas vá em frente, porque vai ser
algo tremendo na tua vida, você vai ver que Deus vai te dar vitória. Não se entrega, porque você não foi criado por Deus para perder, você foi chamado por Deus para andar em vitória, e vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Altstoff diz: cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. É verdade. Deus está aqui nessa noite, eu quero te convidar a entregar a sua vida para Ele. De repente você é alguém também que está aqui: pastor, eu estou cheio da minha vida, eu não aguento mais a minha vida. Pois bem, se você não aguenta mais a tua vida, dá ela para Jesus. Você vai ver que quando Jesus tomá-la nas mãos, o que Ele vai fazer com ela? Você tentou tanto tempo só, cara. Vive de imagem, de holograma. Chutou balde, como se isso fosse resolver a tua vida. E Deus está dizendo: filho, não seja vítima da tua história, seja o autor dela. E eu creio que Deus nunca fale para as nuvens, Deus nunca fala para o ventilador. Deus, quando manda uma palavra, Ele manda porque Ele vai trazer alguém para ouvir. Eu creio que uma multidão como essa, Deus pode falar com uma única pessoa, só você. Só você. Quando Deus renovou minha vida, Ele fez um congresso no qual Ele falou comigo. No meio de 1.100 pessoas, Ele só falou comigo. Ninguém mais recebeu aquela palavra, só eu. Foi aí que eu entendi que o amor de Deus é um amor que Ele desenvolve e libera sobre a vida de indivíduos. Esse Deus que mudou a minha vida está aqui querendo mudar a tua. Eu quero deixar bem claro, porque eu sou bastante realista naquilo que eu prego e costumo dizer que se a tua vida não mudar hoje, não implica em nada na minha vida, irmão, se você vai entregar a sua vida a Jesus ou não. Se você sai daqui salvo ou perdido, se você sai daqui transformado do mesmo jeito, a minha vida não muda nada, a vida de ninguém. Só muda a tua. Ele está aqui hoje, libera essa palavra, você que de repente foi alvo desse diagnóstico, dessa má notícia, dizendo: filho, não se entregue, eu quero restaurar a tua vida. Se essa palavra foi contigo, você quer entregar a sua vida a Jesus, enquanto cantamos essa canção, sai do teu lugar e venha, se ajoelha aqui no altar. Eu quero pedir ao Senhor para que te restaure, te renove, para que Ele te reconstrua e libere um renovo sobre a tua vida. Minha participação termina aqui, a tua começa agora. É você e Deus. Faz o que você quiser. Se quer Jesus, dá um passo de fé e venha. Perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso vir, onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Vamos sair do seu lugar e venha. Vença-se a si mesmo. Vença a sua timidez. Eu posso ouvir tua voz. Dê um passo de fé. Onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés.
que Deus gera empatia. Eu estou sentindo o que alguns de vocês estão sentindo. Há um jovem aqui que o coração está disparado.